E aí, seus maravilhosos, tudo beleza? Galerinha, dando continuidade aqui aos nossos estudos da filosofia da arte, hoje a gente vai entender um pouco mais sobre as obras e como que essa perspectiva filosófica se encaixa dentro das obras que foram construídas ao decorrer do tempo, ok? Algumas ferramentas que a gente tem para entender a arte é a história e a história da arte, tá? A história ela possui uma importância e função porque ela contextualiza a obra de arte. Geralmente as pessoas que são artistas, elas tendem a ter uma perspectiva daquele momento histórico que ela está inserida, que ela está vivendo, e por isso a gente consegue fazer uma linha de tempo com essas obras artísticas, ok? Isso significa que a história ela nos mostra valores e condições que influenciaram o artista no momento que ele produzia. Se a gente pega, por exemplo, artes da Segunda Guerra, você vai ter uma perspectiva que mostra. Se você pega artes da época do Renascimento, você vai ter uma perspectiva que mostra aquele momento. Então, ela é muito importante que você consiga contextualizar historicamente a obra daquele artista para você entender o que ele queria produzir, o porquê que tais instrumentos foram usados, o porquê que tais pessoas foram retratadas, o porquê de tudo aquilo, ok? A história da arte, ela situa a obra nas técnicas e na sucessão de escolas e tendências artísticas ao longo do tempo. A gente não pode esquecer também que tem a influência artística, tá? Das escolas de arte de cada tempo. Isso é muito importante. Por exemplo, aqui a gente tem vários tipos de arte diferente. Aqui nós temos retratação de pessoas, aqui nós já temos uma estrutura faraônica da Grécia. Nós temos aqui uma perspectiva bem mais antiga. Você tem alguma coisa que remete um pouco mais à Ásia. Então tudo isso são diferenças que estão ligadas tanto à época quanto ao local que a pessoa artista está inserida quando ela resolveu fazer essa obra de arte. Se a gente pega as formas de artes, a gente vai ver que a gente tem, por exemplo, a arte figurativa, que ela representa um lugar, pessoa ou objeto, de modo que não impeça a sua identificação. Ela pode ser realista ou estilizada, tá? Aqui a gente tem a figura de um menino, aqui a gente tem uma outra figura, aqui está representando pessoal, pelos chapéus aqui, dá pra ver que é o pessoal da época do cangaço lá do Nordeste. Aqui você tem uma paisagem que mostra um corredor cheio de árvores. Então, apesar de ter um estilo próprio do artista, não impede de identificar essas pessoas ou lugares. Se você pega o menino que influenciou essa arte, você vai poder reconhecer. Se você passa por esse local aqui, você consegue reconhecer. E é o mesmo aqui, devido aos chapéus, devido à forma que as pessoas estão vestindo, a gente consegue identificar também do que se trata. Se a gente pega aquilo que a gente estudou, que é da estética, falando do belo, que a gente já bateu nessa tecla pra caramba, a gente já viu que a estética é o ramo da filosofia que estuda racionalmente o que é belo. Mas o que é o belo? A beleza é algo objetivo, ela muda de acordo com o tempo, muda de acordo com o lugar, muda de pessoa para pessoa. Isso aqui tudinho está no Globo Repórter, tá? Não, galera, foco. Todas essas perguntas que a gente responde aqui dentro da filosofia, elas estão meio que ligadas ao que muitos filósofos eles se dedicaram a responder ao longo da história. Não é uma coisa que a gente já tem uma resposta pronta, não é algo absoluto. A gente tem que entender que a filosofia ela não é absoluta, ok? Ela é algo mutável porque a gente precisa de parâmetros sendo estabelecidos ao longo do tempo para que a gente possa entender se houve ou não mudanças, ok? A gente pega Platão aqui, no século V a.C., o belo ele tá ligado a uma essência universal. Ele acha que é um padrão de todo mundo e que todo mundo acha que o belo é exatamente a mesma coisa. Então ele não depende de quem observa, pois ele está contido no próprio objeto. O objeto ele é belo, independente de qualquer pessoa que olhe, o objeto é belo, ok?
Esse é o ideal das academias de arte que a gente tinha naquela época. Elas tentavam fixar regras para a produção artística a partir de uma determinada concepção de belo. Tipo, pegar uma maçã totalmente simétrica, vermelhinha, sem nenhum machucadinho, sem nada, e falava assim, essa maçã, ela é o padrão de belo. Então, tudo que fosse ser pintado, ser esculpido, que representasse uma maçã, teria que seguir aqueles padrões, porque não estava ligado a quem estava observando, estava ligado ao objeto, segundo Platão. E aqui a gente tem algumas obras que foram criadas nessa época, que ó, vocês podem perceber que elas seguem o mesmo padrão, tá, pessoal? Apresentando pessoas com sobreposição de cores, tá? Tem elementos da natureza, por exemplo, aqui você tem 2 animais, aqui você tem árvores representando. Então, era um padrão estético da época. Para David Hume, no século XVII, a beleza já é algo pessoal, portanto, ela não pode ser discutido racionalmente. O que eu acho belo para você não é belo. O que você acha belo para mim não é. Então, assim, é aquela coisa bonitinha que a gente sempre fala. Gosto não se discute. Eu gosto de uma coisa, você gosta de outra e tá tudo bem. Entendeu? Eu posso achar uma obra de... Eu posso olhar pra Mona Lisa, por exemplo, e falar assim, nossa, que bosta. Do mesmo jeito que você pode olhar pra Mona Lisa e falar assim, o cara que fez isso aqui era um deus da arte, porque ficou muito bom. Então, o Hume, ele fala muito sobre isso, como o que chegou a esse dito popular, que gosto não se discute. Já para Kant, lembra que Kant ele é um cara complicado, o Kant ele é difícil. O Kant, acho que nem ele se entendia. Eu tenho certeza que ele fazia tratamento psicológico para ver se ele conseguia se entender. Mas quando se trata de belo para Immanuel Kant, lá no século XVIII, ele já dá uma simplificada, ele resolveu simplificar isso daí. Ele fala que o belo ele é universal porque julgar algo é uma faculdade de qualquer ser humano. Ou seja, todos nós temos uma capacidade e uma vontade inerente de estabelecer julgamentos em relação ao que é belo e o que não é. Todavia, o critério de avaliação nunca é a razão quando a gente está falando do belo, mas os sentimentos. Quando eu olho para essa foto ou para qualquer uma dessas, eu tenho um sentimento que às vezes não é o mesmo que o seu. Então, pessoal, o meu sentimento vai ser de olhar essa foto e vai falar assim, nossa, não, o cara enquadrou bem a fotografia, mas dá pra ver que a criança tá com as vestes sujas, então é uma bela fotografia. Você vai olhar e falar assim, não gostei, porque, poxa, poderia ter feito uma coisa diferente, as luzes não tão bacanas, entendeu? É uma coisa do sentimento que essa fotografia vai causar em mim que não causa em você, ou vice-versa. Então, é universal, porque todos nós temos a capacidade de julgar, mas ela não está envolvida com a razão, não é algo racional, não é alguma coisa que eu falo assim, não, isso daqui é bonito porque aconteceu assim, 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 entende? E você vai falar assim, não, realmente, se acontece assim, 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 então é bonito. Isso seria julgar com a razão e não com os sentimentos. Para Hegel, lá no século XIX, pessoal, a arte, o gosto e a noção do que é belo muda de acordo com o tempo. E a gente já estudou essa dialética aqui bastante, né? Portanto, a produção de uma obra ou a definição de algo como belo depende mais da cultura de uma determinada época. O que é considerado feio em certo período pode ser belo em outro. Uma coisa que é muito interessante é a gente olhar as esculturas de formas femininas ao longo do tempo. Houve uma época que o belo e que o padrão estético de beleza sobre as formas femininas, pessoal, era um corpo mais cheio, com busto largo, com quadril largo. Por que que isso era? Porque dava a ideia de que as mulheres com busto e com quadril largo, elas eram mais férteis. E em determinada parte da nossa história, as mulheres elas deveriam ter um único papel de cuidar da casa e se reproduzir e ter filhos.
Então, esse padrão estético seguiu os valores morais daquela época. Passou-se um tempo em que o padrão estético mudou. É aquele quadril mais bonitinho, aquela cintura fina, o busto um pouco menor, ok? Porque isso não está mais referindo a padrões de fertilidade. E vamos deixar claro uma coisa, a fertilidade da mulher não tem nada a ver com a forma do corpo, tá? Isso era só uma ideia e um valor que eles tinham na época e, portanto, era determinado como padrão estético, ok? Se a gente pega fenomenologia, já no século XX, a gente já está chegando aqui bem próximo. Já está aqui bem próximo, tá? A fenomenologia é uma corrente filosófica bem atual, tá, pessoal? Para os fenomenólogos, a obra é a única que pode ser entendida por meio da experiência estética. Cada coisa tem uma forma singular de beleza. Não existe um único de estética para se avaliar tudo. Ou seja, que essa corrente filosófica ela já traz, pessoal? Ela traz que cada coisa, cada obra, cada quadro, cada música, cada poesia, ela tem uma beleza única. E que cada artista ele tem a sua experiência estética, cada artista ele tem a sua forma de pensar, a sua forma de determinar aquilo que é feito, a sua forma de determinar aquilo que é belo, e você que está observando essa obra, que está escutando, que está lendo essa obra, com a sua experiência estética, é aquilo que julga se é bonito ou não, se é belo ou não, tá? Porque não existe um único modo de estética para avaliar tudo. Não existe um padrão que a gente consiga avaliar tudo, como pregavam as academias de arte na época de Platão, ok? A vida humana possui diferentes dimensões, especialmente no nosso tempo, que é caracterizado pela fragmentação. A filosofia, ela se ocupa em entender profundamente a totalidade da vida humana, tentando unir essa diversidade em um todo coerente. A estética e a arte, nesse sentido, são setores de grande importância para as nossas vidas, pois estão presentes em nossos julgamentos. Em especial, o nosso tempo requer uma educação e consequente valorização das artes, em detrimento de um mundo dominado pela técnica e pela ciência. Como assim, pessoal? Nós vivemos em um tempo onde tem muitos casos de individualismo, nós somos muito fragmentados, nós somos muito suficientes dentro das nossas particularidades. E a filosofia, ela tenta trabalhar de um modo mais universal com isso. Tenta entender as nossas particularidades e universalizar isso daí. A estética e a arte, elas são setores de importância porque ela está presente no nosso julgamento. Se a gente pega as nossas particularidades e coloca a gente para julgar artes, nós vamos entender um pouco, ou a filosofia vai conseguir nos entender melhor, como que funciona os nossos julgamentos, tá? Como que os nossos valores morais e éticos, eles estão nessa perspectiva de arte, transformando as nossas individualidades em uma coisa mais universal e mais palpável, mais fácil da filosofia entender. Se a gente fala de estética, pessoal, geralmente vem à nossa mente a noção de arte ou de gosto, aquilo que é belo ou feio. Realmente a estética ela envolve tudo isso. Podemos dizer que a estética é o campo da filosofia que discute as noções do belo, do feio e do gosto das pessoas. Onde que a gente usa a estética? Em praticamente tudo, tá? No nosso dia a dia, quando a gente se veste, a gente escolhe roupas a partir das nossas concepções estéticas, a menos que você esteja usando uniforme, porque já foge das nossas concepções e sim de algo que nos foi padronizado por um grupo de pessoas, ok? E não envolve os nossos padrões, mas os padrões de outras pessoas. Em nosso trabalho, não apenas na decoração dos ambientes, mas na própria realização das atividades. Por exemplo, se a gente vê a gastronomia, existe toda uma estética para apresentar o prato.
pois, como dizem alguns gastrônomos, a primeira forma de comer é com os olhos. Se vocês assistirem MasterChef, principalmente na temporada dos profissionais, vocês vão perceber uma coisa. O que os chefes jurados falam sempre é que o prato ele tem que ser bonito, ele tem que ser apetitoso. Na faculdade de gastronomia, tem uma parte das disciplinas que é dedicada justamente para a apresentação dos pratos, para que os pratos fiquem bonitos, fiquem apetitosos. E aí depois vem o paladar, que vai determinar se o prato é bom ou não. A estética e a arte. Acima de tudo, é o campo que discute uma das formas específicas de conhecimento humano. A arte, pessoal, ela é utilizada desde os primeiros homens que habitaram essa terra, tá? A arte ela é uma forma de conhecimento muito específica, porque ela consiste na interpretação que o artista faz do mundo. A arte ela mexe com a imaginação, com aquilo que pode acontecer e não com aquilo que de fato é. Você pode pegar qualquer coisa e representá-la de modo artístico. O seu nome, se você faz ele na folha de um caderno, assinando de forma cursiva é uma coisa, se você utiliza letra de forma é outra, e se você faz um grafite com seu nome, já é a sua imaginação transformando naquilo que você pensa que é, naquilo que você vê como belo. Não existe arte verdadeira ou falsa, mas formas diferentes de interpretar o mundo. E a quantidade de interpretações que se pode fazer do mundo, elas são muito grandes. Cada indivíduo no mundo vai ter uma forma específica de observar alguma coisa e vai fazer uma interpretação sobre aquilo. Então, pessoal, a gente tem várias interpretações múltiplas no mundo. Sobre a arte, o valor de uma obra de arte não está no copiar a realidade, mas na representação simbólica que o artista faz do mundo. A arte é uma forma de conferir sentido à realidade, como classificar algo como bom ou ruim. É uma forma de transformar a experiência em objeto de conhecimento, representando-a simbolicamente. Então, pessoal, da mesma forma que você pode ter quadros muito realistas que desenhem, por exemplo, uma porta, você pode ter quadros que representem a ideia que as pessoas têm de uma porta, ok? Galerinha, bons estudos, espero ter ajudado os senhores e até a próxima aula. Façam as atividades, qualquer dúvida eu tô aqui. Beijo no coração. Tchau, tchau.